Como passar em qualquer entrevista de emprego do mercado financeiro e ser aprovado em qualquer processo seletivo. Hoje eu quero te falar alguns pontos muito importantes e trazer um guia de como você pode passar em qualquer processo seletivo, assim como eu fiz quando eu tinha 18 para 19 anos, que eu participei de vários processos seletivos para entrar no mercado financeiro e eu passei em todos. E nessa época eu apliquei toda a estratégia que eu vou passar nesse vídeo, então óbvio que eu não enviei para 100 lugares diferentes e passei em 100 processos seletivos, né? A gente tem que ser seletivo nos processos que a gente vai participar e é isso uma das coisas que eu vou falar nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Breno Sullivan, sou cientista de dados aqui na Varus e eu quero trazer os 3 pontos sem enrolação. E o primeiro é justamente isso que eu acabei de mencionar. Só aplique para vagas que façam sentido para você. Não adianta você atirar para todo lado achando que vai cair uma oportunidade do céu, porque a grande verdade é que a maioria das empresas precisam de pessoas com perfis específicos. E você precisa ter isso na sua cabeça quando você vai aplicar para alguma vaga, quando você quer participar de um processo seletivo. Você precisa ter claro na sua cabeça o que você quer fazer. O que você vai fazer no seu dia a dia? Você vai ser analista de risco? Você vai ser analista de ações? Analista de renda fixa? Você vai trabalhar em back-office? Qual é o tipo de vaga que você quer? Quais são as suas qualificações? Quais são as suas vantagens naturais frente a outras pessoas? O que você faz melhor do que outras pessoas geralmente? Você é um bom leitor? Você escreve bem? Você é um bom analista? Você tem bom senso? O que você faz melhor do que outras pessoas? É preciso saber identificar quais são suas qualidades naturais para você conseguir encaixar o seu perfil perto do perfil do que a empresa procura para aquela determinada vaga. Então, o ideal é que você envie currículos personalizados para cada vaga que você envie. Eu não consigo entender por que todo mundo envia o mesmo currículo para todas as vagas, como se isso fosse a melhor coisa a fazer. Essa, na verdade, é a pior coisa que você pode fazer e todo mundo faz isso. Eu adaptava meu currículo para cada vaga que eu mandava. E é óbvio, né? Mais uma vez, eu não mandava para 100 vagas ao mesmo tempo, porque isso não faz sentido. Você está tentando ali dar sorte ao azar e ser selecionado ali aleatoriamente em qualquer uma dessas vagas, o que não é a melhor estratégia. Eu tinha ali um leque de 10 a 15 vagas, empresas que eu gostaria de trabalhar, funções que eu gostaria de exercer, que eu fui aplicando e moldava o meu currículo justamente para isso. Como moldar o currículo? Moldar a descrição do que você faz na sua faculdade, como você enxerga a sua faculdade, quais eram os cursos extras que você coloca no seu currículo. Às vezes o curso que você faz, né, é gratuito mesmo, curso da Udemy da vida, né, esses lugares que tem cursos bem baratinhos de programação, de finanças, enfim, você consegue moldar esses cursos, a descrição desses cursos em cada currículo, moldado para aquela determinada vaga. Então, se você está aplicando, por exemplo, uma vaga de risco no mercado financeiro, todo o seu currículo vai falar sobre risco, coisas que você consome, materiais que você já fez, como que você enxerga o mercado, como as suas experiências te ajudaram a lidar com risco e tudo mais. Então você vai moldar o seu currículo para aquela determinada experiência, até porque quem está na sua vaga ali selecionando a pessoa e tudo mais, se for um bom fundo de investimento, um bom fundo de pensão, vai ter centenas, às vezes milhares de currículos para ver e você precisa se destacar em alguma coisa. Então saiba quais são as principais características que a empresa espera de você. E aí, mais uma vez, ainda falando sobre esse primeiro ponto, entenda o lugar que você quer trabalhar. O que aquele lugar dá valor na hora de contratar e, principalmente, se você for analista aí de ações, de renda fixa e tudo mais, qual é a filosofia de investimento? É um fundo de value investing? É um fundo quantitativo que dá mais peso a essa parte de modelagem? É o fundo de trade? O que aquele fundo gosta de fazer? Seja o fundo de pensão, um fundo aí de investimento normal, né? Um FIA, um multimercado. Você tem que entender qual é aquela filosofia para que você também faça parte daquilo, se encaixe perfeitamente naquele fundo, como cultura, como dia a dia, para que você não tenha que aprender tudo do zero. Você já tem, provavelmente, se você quer trabalhar no mercado financeiro, você tem uma forma de investir que você acha mais fácil, que você gosta mais, e você tem que procurar lugares que sigam essa forma de investir. Não adianta você querer trabalhar num fundo de day trade se você abomina o day trade. Não faz sentido algum, ok? Então entenda como você vai se encaixar em determinado lugar, em determinada vaga, para que você consiga moldar o seu currículo, tanto do aspecto técnico, de o que você sabe, o que você vai fazer ali no seu dia a dia,
quanto ao aspecto cultural, qual é a sua cultura de investimento, como é seu método de trabalho dentro do mercado, tudo isso importa muito na entrevista, tudo isso importa muito no seu currículo. Essa é uma ótima hora para falar da minha formação de Python para finanças, o Código Py, que conta com mais de 270 aulas que partem do absoluto zero, desde instalar a linguagem de programação no seu computador, até você aprender a criar modelos de investimento lucrativos do zero, tendo acesso às minhas bibliotecas de backtest proprietárias, tanto de análise técnica quanto de análise fundamentalista. Além da parte de modelagem financeira, você vai aprender sobre inteligência artificial e vai encontrar diversos cursos extras de AWS, GitHub, banco de dados com SQL, tudo incluso na formação. É a formação perfeita para você parar de se basear em achismo e começar a investir em evidências. Se você quiser saber mais sobre a formação, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. E aí isso conversa com o ponto número 2 que eu queria trazer aqui no nosso vídeo, que é o seguinte: empresas procuram funcionários que sejam úteis, não funcionários que sejam só bons. Claro, você tem que ser muito bom também para passar para um lugar concorrido e tudo mais. Mas você precisa ser útil. Ser útil é diferente de ser bom. Isso encaixa com o que a gente acabou de falar, que é justamente você se adaptar e entender o que a empresa espera de você. Como você pode ser útil ao máximo àquele lugar. Então, quando você estiver numa entrevista de emprego, principalmente, em currículo a gente não consegue mostrar muito isso, né? Mas numa entrevista de emprego é fundamental que você faça perguntas e consiga compreender, conforme a pessoa está falando, né? A pessoa que está te entrevistando, está conversando com você, o que a empresa precisa, para que você consiga moldar o seu discurso exatamente para outra pessoa estar do outro lado, escutar o que você vai falar e falar: meu Deus, parece que esse cara foi feito para essa vaga, ele vai conseguir executar tudo, o dia a dia dele é perfeito, todas as coisas que ele aprendeu até hoje é justamente para conseguir fazer o que a gente precisa aqui dentro. Então tudo isso conta muito e você precisa ter tanto esse feeling na hora da entrevista, quanto também fazer perguntas, né? Você não consegue adivinhar tudo, então você entender com a outra pessoa que está te entrevistando o que a empresa precisa de fato, qual vai ser o meu dia a dia, o que vai ser o meu trabalho, e a partir da resposta da outra pessoa você desenvolve em cima disso. Ah, legal, isso aqui eu já fiz em tal lugar, isso aqui pode ser não sei o quê. E você começa a levar o assunto para um outro lugar e sai do script principal que a pessoa que está te entrevistando estava no primeiro momento. Por quê? Porque ela não consegue fazer um script pensando que a pessoa vai desenvolver tão bem assim. Isso pega de surpresa os entrevistadores e surpreende positivamente, tá? Então você vai sair das perguntas padrões, vai emendar algumas perguntas sobre o seu dia a dia de trabalho e vai moldar todo o seu discurso baseado naquilo. E aí, óbvio, isso conversa com o ponto número 1, porque você já selecionou vagas que o seu discurso ele é alinhado com o da empresa, né? Se você, mais uma vez, vai trabalhar em um lugar para fazer day trade, você não gosta de day trade, você não vai conseguir alinhar o seu discurso nessa segunda parte. Por quê? Porque você vai estar com um discurso falso, você está mentindo, né? Você tem que falar a verdade. Então, se você selecionou um bom lugar com uma filosofia de investimento que combina com você, que tem uma cultura que combina com você, quando você for mudar o seu discurso, vai ser muito mais fácil. Você vai destruir na entrevista e a pessoa do outro lado vai ficar impressionada como que você encaixa tão bem naquela vaga. E essa parte de alinhar o que a empresa precisa de você e tudo mais, entra também na questão de, por exemplo, tem muita gente aí que quer trabalhar 2 anos no lugar e depois de fazer um intercâmbio, largar tudo e tudo mais. E aí a pessoa fala isso na entrevista: ah, eu quero ficar 2 anos só e depois fazer intercâmbio, não sei o quê. É bom você estar alinhado já com o seu empregador, mas entenda que isso pode ser também uma restrição, dependendo do lugar que você vai trabalhar. Isso não é o que a maioria das empresas espera de você. Ela espera um funcionário que esteja ali por longo prazo e tal, a não ser, claro, se for para um projeto específico e tudo mais, e aí a empresa não vai se importar, obviamente. Então, tenta alinhar tudo o que você tenha já na entrevista, antes de ser selecionado, tudo que você quer fazer, tudo quem você é, para que o entrevistador e a pessoa que vai tomar a decisão final saiba tudo sobre você e entenda todos os aspectos da sua contratação. Só dele entender todos os aspectos, às vezes ele já vai te selecionar, porque ele consegue visualizar os possíveis problemas, as possíveis soluções, e aí pessoas que não conseguem falar muito bem na entrevista, não conseguem se encaixar desse jeito que eu tô falando, elas já são eliminadas, não porque elas são boas ou porque elas são ruins, mas porque o gestor não consegue visualizar se aquela pessoa vai ser perfeita para aquele cargo. Isso é muito importante. E pouquíssima gente, principalmente pessoas que nunca contrataram na vida, e eu tô te falando aqui a visão de uma pessoa que já contratou muita gente, isso é muito subestimado pelas pessoas que estão fazendo entrevista. E aí o terceiro ponto, que é fundamental também, que tem pouca gente aí que faz, eu não sei porquê.
Opa, para tudo para eu te contar algo muito legal. Já imaginou seguir as recomendações de compra ou venda de ações baseado em um dos melhores modelos de investimento que eu já criei? É isso que é possível com a carteira Fator Moderado, um modelo de investimento que utiliza dados de cotação e balanços de todas as empresas da bolsa para tomar decisões. Aqui na descrição você vai encontrar mais informações sobre como assinar a carteira, qual a rentabilidade e como funciona o algoritmo de recomendação. Clica lá e bora ganhar dinheiro. É o seguinte, se você não se vender na entrevista, ninguém vai. Você falar bem sobre você, falar sobre si mesmo e tudo mais, é fundamental. Você é o entrevistador geralmente, ou você é o entrevistador e mais algumas pessoas se estiver numa dinâmica de grupo. Se você não se vender, ninguém vai. Não vai ser um amigo do seu lado que vai falar, pô, esse cara aqui é muito bom, não sei o quê. Eu sei que isso é contraintuitivo para algumas pessoas e falar sobre si mesmo parece ego, parece presunção, mas você tem que entender que num processo seletivo você está disputando contra as pessoas e você tem que provar que você é melhor do que elas. Uma das formas de você se provar é falando que você é melhor mesmo, não tem mistério. Então, óbvio, não é só sobre você não vai falar só sobre suas qualidades, você não vai ser monotemático, mas você precisa falar e vender o seu peixe, mesmo que você faça isso de uma forma indireta e às vezes diretamente. Não é só sobre você, mas é muito sobre você, tá? No processo seletivo é muito sobre você. Então se venda ao máximo, fala que você sabe fazer, fala que você vai aprender, fala que não sei o quê, porque você precisa se vender. Você não pode ficar tímido numa entrevista de emprego, porque mais uma vez, se você ficar tímido, a pessoa que tá te entrevistando lá, o gestor e tudo mais, ele não vai conseguir ter julgamento sobre você porque você não se expressou da melhor maneira possível. E por falar em se expressar da melhor maneira possível, vou falar um quarto ponto aqui, o ponto bônus. Falei que ia trazer 3 só, mas vou trazer 4. Ponto bônus: jamais, nunca, em hipótese alguma, cometa erros de português quando você estiver fazendo um processo seletivo. Parece trivial isso que eu tô falando. Eu sei que você não presta atenção nisso, provavelmente você nunca viu isso em nenhum lugar, mas o que eu já vi de gente reprovada em processo seletivo por causa de erros de português é absurdo. Então, quando você for enviar uma carta de recomendação, o seu currículo, for descrever alguma tarefa e tudo mais, pelo amor de Deus, verifique, joga no chat GPT se for possível, verifique se tem erro de português no seu texto, porque isso pode sim te eliminar. O cara tá procurando ali um fundo de pensão, um fundo de investimento, uma corretora, pessoas excelentes para trabalhar, porque são pouquíssimas vagas do mercado financeiro. Isso é já um péssimo sinal. Pô, esse cara não é cuidadoso, olha lá, com erro de português no currículo, com erro de português no texto de apresentação, não sabe usar vírgula. Pô, se o cara não consegue escrever direito, como que ele vai escrever um relatório, como ele vai fazer não sei o quê? Então, pelo amor de Deus, se você tem problema com português e não consegue escrever sem cometer erros, você precisa passar por um trabalho sério em cima disso e precisa, toda vez que você for fazer um processo seletivo, com revisão, seja inteligência artificial, seja Google, pede para alguém te ajudar, porque isso é fundamental. Você está num ambiente extremamente competitivo. Qualquer coisa, e isso não é qualquer coisa, né? Saber escrever é muito importante. Qualquer coisa vai te eliminar e vai te colocar atrás de outras pessoas. Isso é uma coisa que pouca gente comenta, mas isso é fundamental. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal. Eu falo bastante sobre mercado financeiro e tecnologia aqui no perfil. E eu nem falei tanto assim sobre a questão de você saber programar para se destacar e tudo mais. Eu já fiz um outro vídeo aqui no perfil falando sobre isso. Eu vou deixar aqui no card, que é justamente sobre quais as coisas que você tem que fazer aí para conseguir uma vaga no mercado, além dessa questão de como você deve se preparar, muito além só dessa parte das entrevistas, de como passar no processo seletivo, mas principalmente o que você tem que aprender e coisas desse tipo. Vou deixar o videozinho aqui no card se você quiser saber mais sobre esse assunto. E se você gostou mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.